Fecha a janelinha dos olhos. Então, o tema de hoje é a morte de cada dia. Esse tema fala sobre a lei da destruição. Estranho a gente falar em lei que fala sobre a destruição. Mas é uma das leis morais, uma das leis divinas, né? Todos já devem ter ouvido falar das leis que regem o universo, e uma delas é a lei de destruição. Não só rege o ser humano, rege todo o planeta Terra, como também todo o universo. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz, ele fala o seguinte, a pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. A física já explica para nós que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então é preciso que um seja destruído para que o outro ocupe aquele mesmo espaço. É como se falassem, eu tenho uma casa velha e quero construir uma nova naquele mesmo lote. O que eu tenho que fazer? Demolir a casa antiga para construir uma nova no lugar. É a lei da destruição, que abre espaço para regeneração, renascer e regenerar-se. Pois isso aqui chamais de destruição, nada mais é que uma transformação. A gente fica focado na dor da destruição, do que a gente perdeu, do tanto que eu lutei para construir, para fazer aquilo e de repente eu perco algo. E a gente foca na perca. Mas sempre Deus está trazendo novas coisas para substituir aquilo antigo que estava naquele local. Então, nada mais é que uma transformação. Tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Agora, o texto, eu estou lendo, porque ele é um pouco comprido e a gente ir expondo a explicação, que normalmente eu leio para depois ir relendo e explicando. Não aqui tem um pensamento que eu acho assim fantástico. Não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar agora e fazer um novo fim. Repetindo aqui, não é possível voltar atrás. Quantas vezes a gente está preso ao passado pelas coisas que já aconteceram, pelo que eu deixei de fazer, ou pelo que eu fiz, ou pelo que me fizeram, pelas dores, pelas alegrias passadas, por várias coisas do nosso passado. Às vezes a gente fica preso, a nossa mente fica voltada constantemente àquelas coisas do passado. Ah, mas se eu pudesse fazer de novo, mas não pode. Ninguém vai lá no passado e modifica ele. A máquina do tempo é só uma fantasia nos filmes, certo? Então eu não posso voltar atrás e fazer um novo fim, certo? Passou, faz parte da construção do que eu sou hoje. É a minha história de vida que a gente deve respeitar.
mas desvincular, não ficar agarrado ao passado. Continuando o pensamento, mas é possível começar agora e fazer um novo fim. O passado eu não posso modificar, mas o meu futuro eu posso. E tenho condições de modificar. Se eu olho para o meu passado por coisas que eu fiz a mais ou que eu deixei de fazer, por que de agora em diante não reformular as atitudes de vida? Por que não modificar a maneira como eu estou agindo com a vida? Porque os resultados da minha vida é de acordo com as minhas ações. E as minhas ações de vida são comandadas por quem? Pelos meus sentimentos e pelos meus pensamentos. Então eu devo ir no meu interior, nos meus sentimentos, educá-los, reformulá-los. Não é puni-los, não é que muita gente se maltrata pelos erros cometidos, ou às vezes tenta, eu tenho que matar isso que está dentro de mim. Ninguém mata nada. Tem que dar vida, mas vida nova, igual o amor. Amor, existe o amor doentio, o amor possessivo, amor ciumento. Mas quando ele vai sendo trabalhado, o amor, ele se torna um amor puro, bonito. E assim todos os nossos sentimentos, porque nós ainda não sabemos elaborá-los e conviver com eles. Então eu posso traçar um novo fim para a minha vida, um novo objetivo de vida. Continuando, o texto em si, a morte de cada dia. Num artigo muito interessante, Paulo Angelim, que é arquiteto pós-graduado em marketing, dizia mais ou menos o seguinte: nós estamos acostumados a ligar a palavra morte apenas à ausência de vida, e isso é um erro. Existem outros tipos de morte e precisamos morrer todos os dias. Então, quando a gente fala em morte, a gente lembra de dor, de choro, luto. As pessoas que nós perdemos, os entes queridos que nós perdemos, as pessoas amigas que já se foram. Mas tem uma morte acontecendo que tem um outro sentido de vida, e essa mesma morte também dos nossos entes queridos. Então, existem outros tipos de morte e precisamos morrer todos os dias. Pensar em morrer uma vez já é bastante difícil, né? Uns têm medo do momento da morte, outros têm medo do pós-morte, mas sempre a gente convive com um certo receio e com um certo temor. Agora, imagina morrer todos os dias, certo? Vamos adentrando que daqui a pouco a gente vai compreender melhor o sentido disto. A morte nada mais é do que uma passagem, uma transformação. Por exemplo, essas pessoas queridas nossas que se foram, elas não podem carregar esse corpo físico, elas têm que abandoná-los. Que a gente foi criado, todo mundo fala assim, ó, ninguém carrega carro, gado, casa, dinheiro para dentro do caixão. E mesmo que carregasse, gente, o caixão fica lá debaixo da terra.
O espírito para onde que vai? Não fica lá também. O espírito deixa aquele invólucro que já não tem mais utilidade para ele e vai para um novo estágio de vida. É um recomeço, uma transformação, é uma mudança para ele, para esse ser, certo? Então a gente pode olhar como uma transformação que está acontecendo para aquela pessoa que se foi, que a gente fica vinculado à perca daquilo que a gente teve. Mas vamos tentar focar na transformação de vida que aquela pessoa está tendo. Continuando. Não existe planta sem a morte da semente. Todo mundo já deve ter plantado alguma coisa nesta vida, né? Você planta a semente ali, põe debaixo da terra, agoa, passado alguns dias germina, sai o broto. E à medida que esse broto vai crescendo, aquela semente vai desaparecendo. E o que sobra dela vai ser reintegrado à terra novamente. Olha, a semente, então, ela foi destruída. É a lei da destruição acontecendo com a semente. E o que está acontecendo? Uma nova vida está aparecendo para substituir aquela semente. Uma planta que está vindo, que está gerando vida. É a transformação da natureza que se passa no universo todos os dias e que a gente não percebe desta forma. Então, a destruição a gente vê que ela é necessária. É uma das leis de Deus que regem o universo. Continuando o texto. Não existe o embrião sem a morte do óvulo e do esperma. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo, o que acontece? Surge o embrião. Não falamos mais em espermatozoide nem em óvulo. Os dois desaparecem. Vê o processo da lei da destruição. Destrói o óvulo, destrói o espermatozoide e uma nova vida, que é o embrião, que surge na face da Terra. Como foi o caminho por qual todos nós passamos. Então não é possível, são etapas, é a lei da transformação atuando novamente na vida, dando espaço para uma nova vida surgir. Não existe borboleta sem a morte da lagarta, isso é óbvio. A borboleta vai, posa na folha, bota um ovo. Do ovo sai a lagarta. Então, para que a lagarta apareça, o ovo é destruído. Como o ovo da galinha, para que o pintinho apareça, o ovo é destruído e uma nova vida aparece, que é do pintinho. O ovo da lagarta é destruído também e uma nova vida aparece, certo? Que é a lagarta. Depois ela passa por uma nova transformação da pupa, que parece um ovinho pendurado assim, que fica nas folhas, nas paredes. Então a lagarta é destruída para que a pupa apareça. Até que por final a pupa é destruída também
e aparece a borboleta. Então, a gente vai observando nesses comentários a lei de destruição atuando na vida, mas para dar espaço a uma nova vida. Há algo novo que está vindo para substituir aquele antigo que está indo embora. Continuando. A morte nada mais é do que o ponto de partida para o início de algo novo. É a fronteira entre o passado e o futuro. Então, realmente, a morte é o ponto de partida de algo novo que está acontecendo, certo? É a fronteira entre o passado e o futuro. O que é futuro? Futuro, a gente pensa no futuro, daqui 10 anos é futuro. Daqui 1 ano é futuro. O mês que vem é futuro. A semana que vem é futuro. Daqui 1 minuto eu estarei vivendo o meu futuro. O agora, o presente, ele passa rapidinho. O que existe mais constante na nossa vida é o passado e o futuro. Então, nós estamos sempre no limiar entre esses dois, entre o passado e o futuro. A cada minuto que eu estou avançando, eu estou indo, vivenciando o que era futuro e agora passa a ser o meu presente. Então, voltando no texto, lá no início, que fala: nós podemos traçar novos objetivos e alcançar um novo fim. E em que momento a gente utiliza para fazer essas novas reformulações de metas, de objetivos, de uma educação interior de sentimentos, para que os resultados da minha vida sejam diferentes? No presente, né? É no agora. E como o agora passa rápido, a gente não pode dormir de touca, como diz na gíria popular. Tem que agir rápido. Quando a gente olha nossos filhos, eu falo assim, que filho é a medida da idade da gente. Meu filho, que era tão pequenininho esses dias, já está aquele homenzarrão, já está casado, eu já tenho uma neta, certo? Quando a gente olha assim, passou tão rápido, não deu tempo, que a coisa passa assim numa rapidez, o presente. E a gente tem o costume de ir protelando, deixando para depois, e o depois, o momento oportuno de reformular nunca aparece. Se a gente não tiver a coragem, a determinação necessária para fazer essa reformulação. Eu quero um novo resultado na minha vida. Ah, mas eu não vou reformular aqui dentro, não. Eu vou continuar pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito. Então, os resultados obtidos vão ser os mesmos, porque a forma não foi modificada. Precisa modificar a forma para que o bolo saia diferente, com um formato diferente. E essa forma é o nosso interior, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Não preocupem com as ações, não. Porque à medida que isso vai sendo reformulado, as ações vão sendo modificadas. E tem muita gente que preocupa em não fazer, eu não quero fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Preocupa com
a ação, mas preocupa com o interior primeiro. Então, nós estamos vivendo entre o limiar do passado e do futuro. E o futuro está acontecendo a todo momento. A todo momento eu estou vivendo o que agorinha mesmo era meu futuro. Continuando. Se você quer ser um bom universitário, mate dentro de você o secundarista aéreo que acha que ainda tem muito tempo pela frente. Quando a gente está estudando, fazendo primário, fazendo ginásio, bons tempos, né? A gente não tinha preocupação, parece que a gente dominava o mundo, não tinha noção de consequências dos nossos atos, né? Era uma liberdade interior, era bom demais, né? Mas aí a gente chegou aos almejados 18 anos que todos nós queremos ter, e quando a gente chega nos 18, a gente descobre que junto com a maioridade, vamos dizer, vem a responsabilidade, que a gente não pensava nela. Mas, então eu passei a ser universitário. Eu estou fazendo já, preparando para a minha profissão que vai me sustentar diante da vida. Então eu já tenho que ter responsabilidade, ter sentido de consequências, tem que ter uma cabeça reformulada. Então vamos matar o secundarista, o jovem inconsequente que havia anteriormente e assumir o adulto que está aparecendo. Continuando. Quer ser um bom profissional? Quem não quer, né? Então mate dentro de você o universitário descomprometido que acha que a vida se resume a estudar só o suficiente para fazer as provas. Eu preciso saber mais sobre a minha profissão, estar atualizado. E hoje em dia, com a velocidade que as coisas estão modificando, gente, toda hora a gente está sentindo que está ultrapassado. Eu estou ultrapassada e a gente vai se sentindo tão ultrapassado, né? Então, eu preciso estar atualizado para ser um bom profissional. Atualizar meu campo de conhecimento, seja em qualquer área. No campo, por exemplo, da construção, o pedreiro que trabalha com a construção, quanto material novo, quanta coisa, quanta novidade dentro dessa área. A pessoa tem que estar atualizada para saber atender às necessidades do seu freguês. Então, mostre ao universitário a destruição daquele pensamento universitário para dar vida ao profissional que está aparecendo. Olha, a lei da destruição, ela está agindo constantemente dentro das nossas vidas e nós não percebemos, para dar espaço a algo novo que está por vir. Continuando, quer ter um bom relacionamento? Então mate dentro de você o jovem inseguro ou ciumento, o solteiro solto, que pensa poder fazer planos sozinhos, sem ter que dividir espaços, projetos e tempo com mais ninguém. Quando eu era solteira era tão bom, né? Eu fazia, eu acontecia, que o jovem
como ele não tem muita medida de consequência, ele não lembra nem dos pais na hora de tomar as suas decisões, né? De fazer e acontecer. Mas, de repente, ele se une a uma outra pessoa. Então, mas eu não posso continuar tendo o pensamento que eu tinha quando eu era solteira ou solteiro. Eu era inconsequente, eu tomava as decisões e ia para onde o vento me levasse, do jeito que eu bem entendesse, sem ter que dar satisfação para ninguém. Mas agora eu tenho aquela prisão no meu pé, como muita gente pensa dessa forma. Não é prisão, é responsabilidade compartilhada. Que na hora do casamento, o que existe a união? Não é somente pelo sexo, não é somente para morar juntos. É para compartilhar uma vida, para compartilhar um objetivo de vida. Então, o que eu queria da minha vida anterior e o que o outro queria da vida dele anteriormente, tem que haver uma conciliação de interesses. Não é deixar os objetivos que são importantes, que tem objetivos que é coisinha banal, que a gente deixa para lá. Mas aqueles objetivos, projetos importantes, deve haver vamos dizer, um realinhamento, uma readequação de pensamentos e para vivenciar aquele relacionamento de uma forma amorosa, com felicidade. Porque se eu não deixar o solteiro imaturo, inconsequente, para lá e não matar ele, para dar espaço ao companheiro de vida, ao cúmplice de vida de uma outra pessoa, eu nunca vou conseguir um relacionamento estável, feliz, saudável, certo? Então, é hora de deixar o passado que se foi, né? Como fala lá no início, eu não posso modificar o passado, mas eu posso fazer um novo fim na minha vida. Então é hora da gente reformular, desapegar do passado e plantar para colher novos frutos dessa nova vida. Enfim, todo o processo de evolução exige que matemos o nosso eu passado inferior. E qual o risco que eu tenho de não agir assim? Certo? O risco está em tentarmos ser duas pessoas ao mesmo tempo, perdendo o nosso foco, comprometendo nossa produtividade e, por fim, prejudicando o nosso sucesso. Todos nós temos o livre-arbítrio, quer dizer, nós temos o direito de tomar as nossas decisões de vida. Mas temos a obrigação de assumir as consequências das nossas decisões. Ah, minha vida, por que ela está assim? Quem é que cultivou ela? A felicidade que você está colhendo da sua vida foi você que plantou. Mas as tristezas, as dores também, foi às vezes você também que plantou na sua própria vida. Por não saber medir as consequências das suas decisões e de não assumir a responsabilidade dessas decisões tomadas, certo?
Então, eu preciso ir aos poucos na minha vida, matando pessoas do que eu fui no passado, matando e destruindo, porque eu fui, não vou deixar de ser o que eu fui no passado. Mas o hoje me exige um novo foco, um novo olhar, um novo sentimento, um novo pensamento. Eu tenho, como eu estava falando, de estar atualizada com o atual momento de vida. Senão a gente fica ultrapassado, fica lá no primitivismo. As coisas estão acontecendo muito rápido, certo? Os valores estão sendo reformulados. Questão de família, gente. Muita gente não concorda com o que está acontecendo, mas é o direito de cada um. Dos homossexuais constituírem um casamento, poder ter filhos, né? Como se diz, de barriga de aluguel ou de adoção, seja por qualquer mecanismo. A família antes era constituída pelo pai, mãe e filhos. E às vezes um avô com uma avó de contrapeso. Hoje a família, muitas vezes, é constituída pelo pai e um filho. Não tem mulher, não tem esposa. Ou, como a maioria está acontecendo, é constituída pela mãe e os filhos. É família, certo? Então, é hora da gente se nortear, a aceitar as mudanças que estão acontecendo. Agora, aceitar violência, aceitar injustiça, não, gente. Aí já é outra coisa. Mas coisas, direitos garantidos, noções de justiça, nós temos que estar sempre readequando. Então, se eu não mudo, eu fico ultrapassado, né? E não alcanço o meu objetivo de vida de ser feliz. Que todos nós, na essência, no processo de vida, de evolução na face da Terra, nós estamos querendo ser felizes, certo? E Deus está querendo essas mudanças para quê? Para que nós saibamos viver melhor, ter uma vida mais saudável, mais feliz, conseguir melhores resultados de vida. Depende de nós, certo? Aceitando. Continuando. Nossa, já está passando. Não vou terminar o texto aqui, não. Eu quero finalizar com uma observação com vocês. Então, a lei de destruição que a gente viu aqui, ela está atuando a todo momento. No universo, na natureza, em nossas vidas pessoais, certo? Tem hora que Deus parece que passa na nossa vida, passa uma ventania e modifica tudo. Por quê? Tá, hora de reformular, hora de vir com novas conquistas, novas decisões, novas pessoas que estão adentrando na nossa vida. Gente, tem hora que parece que tudo vira de cabeça para baixo. A lei de destruição está presente na minha vida neste atual momento. Mas pense em Deus, que Deus nos ama. Então, sempre como na natureza algo está sendo destruído
para que algo novo apareça, qual o novo projeto de vida que Deus tem para mim naquele atual momento. Então nós temos que estar abertos, não nos apegar tanto às dores, ao que está virando passado na nossa vida e traçar novos objetivos, aceitar as novas oportunidades que Deus está nos oferecendo. Que Deus às vezes traz respostas para a gente e a gente não quer escutar. Eu peço para Deus a ajuda e quando Ele me manda uma ajuda, seja através de uma televisão, de um filme, de um livro, de uma música, de uma pessoa, eu não quero aceitar aquelas ajudas, né? Então, nós temos que estar com o coração aberto para receber essas ajudas, saber quando é a voz de Deus que está se manifestando em cada lugar por qual eu estou passando. Ele está tentando me orientar, cabe eu saber ouvi-lo. Uma boa noite para todos, gente. Fecha a janela.